Pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Então, nós fizemos a prova, né? Eu enviei para vocês na semana passada. A prova foi referente ao conteúdo que nós tivemos, né? Até entrarmos aí nesse período. E agora, então, vamos dar continuidade, né? Então, até nas semanas de aula normais, vamos dizer, nós falamos sobre o tecido epitelial, né? Vimos todas as características do tecido epitelial de uma forma geral. E aí eu comentei com vocês que o tecido epitelial, ele é classificado de acordo com a sua função, né? E a sua localização. Então, de acordo com a função e a localização, o tecido epitelial, ele é classificado em tecido de revestimento, que é aquele que a gente viu, que é classificado como sendo simples, quando é uma camada de células, estratificado, quando é constituído mais de uma camada, e assim sucessivamente. Então, esse é o epitélio de revestimento. E que ele também pode ser classificado de acordo com quando ele dá origem, na verdade, às glândulas. Então, nós temos o epitélio de revestimento, que é aquele tecido epitelial que vai estar revestindo as superfícies, e o epitélio que dá origem às glândulas do nosso corpo é o epitélio glandular, tá? Então, nós vamos entrar nos epitélios glandulares. Então, quem é o epitélio glandular? Então, o epitélio glandular, gente, ele é formado, né, por células especializadas na atividade de secreção. Então, qual que é a função das glândulas? De uma forma ou de outra, elas vão produzir secreções, né? Então, no caso, por exemplo, das glândulas salivares, a secreção dela é a saliva. Então, as glândulas que compõem o epitélio glandular, elas vão ter, né, a especialização de produzir alguma secreção. Essas secreções, dentro dessas células especializadas, elas são armazenadas em grânulos, tá? Então, no interior das células do epitélio glandular, a gente vai ver um monte de pontinho, que são esses grânulos, onde a secreção que vai ser liberada por essa glândula, ele fica armazenado, tá? E as glândulas, elas são originadas a partir do próprio epitélio de revestimento, certo? As células epiteliais, gente, glandulares, elas podem sintetizar, né? O que é sintetizar? Seria produzir, armazenar e excretar, eliminar substâncias, tá? De origem proteica, que muitas glândulas vão produzir enzimas. Então, eu coloquei aqui como exemplo a porção do pâncreas, que produz enzimas digestivas. Existem glândulas que vão produzir secreções de origem lipídica, como é o caso de glândulas sebáceas, né? E existem glândulas que vão produzir secreção de origem de carboidratos, como é o caso da glândula mamária, que produz o leite, tá? Então, as glândulas, o epitélio glandular, as células do epitélio glandular, elas podem produzir uma grande variedade de substâncias, de secreções. Isso vai depender de cada glândula, tá? Bom, as glândulas, gente, elas podem ser classificadas de acordo com o número de células que formam essa glândula. Então, existem glândulas que vão ser constituídas por uma única célula, e aí são glândulas unicelulares, e vão ter glândulas que vão ser formadas por um monte de células agrupadas, e aí a gente classifica como glândulas multicelulares. Esse termo glândula, tá, gente? Ele é muito usado para se referir a glândulas formadas por um agregado maior de células. Quando essa glândula ela é formada por uma única célula, geralmente, mesmo ela tendo função de produzir secreção, né, nós chamamos elas de célula
certo? Então, a gente usa o termo glândula para nos referirmos àquelas glândulas formadas por um grupo, né, por um agrupamento de células, certo? E quando essa glândula ela é formada por uma única célula, nós chamamos de célula mesmo. Um exemplo, né, dessas glândulas unicelulares são as células caliciformes, presentes no intestino delgado e também no trato respiratório. Então, olha lá, aqui nesse slide, nessa figura, é uma microscopia do intestino delgado. Então, a gente tem o epitélio do intestino delgado. E esse círculo em vermelho está demarcando uma célula caliciforme. Ela recebe esse nome, essa glândula, porque ela tem esse formato de um cálice de vinho, né? E ela, gente, é uma glândula, ela produz uma substância mucosa, um muco, como se fosse um gel, que vai ajudar a lubrificar ali o lúmen, a luz do intestino, tá? Então, ela é uma glândula, ela tem atividade secretora, porém, como ela é formada por uma única célula, nós chamamos de célula caliciforme, tá? Então, esse foi só um exemplo que eu encontrei para poder representar para vocês essa questão da denominação de glândula e de célula. Pessoal, agora eu quero que vocês acompanhem aqui esse esqueminha, tá? Que relata como que as glândulas vão se formar dentro aí do organismo, tá? Tanto humano quanto animal. Então, eu numerei o esquema e eu peço para que vocês acompanhem comigo. Então, no número 1, né? No primeiro desenho ali, demarcado pelo número 1, o que que nós temos? Nós temos o tecido epitelial de revestimento, que são essas células em rosa, e o tecido conjuntivo, que é esse azulzinho abaixo do tecido epitelial, certo? No segundo desenho, que está com o número 2 em vermelho, o que a gente nota? Que as células do tecido epitelial de revestimento, elas começaram a sofrer uma multiplicação, uma divisão, né? E essas células começaram a se dividir em direção a quem? Ao tecido conjuntivo. A partir disso, gente, essas células que se dividiram aí sobre o tecido conjuntivo, elas vão se diferenciar e se especializar na produção de secreção. Então, aqui no desenho número 3, né, essas células em verde que a gente está vendo, são as células que se diferenciaram em células secretoras, tá? E aí, gente, a partir, então, desse esqueminha número 2, pode ocorrer a formação de 2 tipos de glândula. A glândula do número 3 é chamada de glândula exócrina e a glândula de número 4, ela é denominada de glândula endócrina, desculpa. Qual vai ser a diferença entre essas duas glândulas? Então, a gente nota que no número 3, na figura de número 3, a glândula que se formou, exócrina, a porção secretora, que são as células em verde, ela não perdeu a sua comunicação com o epitélio de revestimento que deu origem a essa glândula. E aí, essas células epiteliais dão origem ao que nós chamamos na glândula exócrina de ducto. Então, é um canalzinho que a gente vê aqui, né? Que serve para quê? A secreção produzida pelas células secretoras aqui em verdinho, ela consegue ganhar a superfície corporal através desse canal, desse ducto, tá? Então, as glândulas exócrinas são caracterizadas por apresentarem ducto. Um exemplo de glândula exócrina, as glândulas salivares. Então, a saliva produzida aqui na porção secretora é lançada, né? E com o auxílio dos ductos, essa saliva é lançada na cavidade oral. Já as glândulas endócrinas, que estão
estão aqui, ó, na figura de número 4. O que acontece com elas? Elas perdem a conexão com o epitélio de revestimento, não formam ductos, certo? E essas células secretoras, elas se envolvem em capilares sanguíneos, onde elas irão lançar os seus produtos de secreção nesses capilares sanguíneos, e aí essa secreção ela ganha a corrente sanguínea e ela vai atuar aí de acordo com a glândula. Um exemplo de glândula endócrina é o pâncreas, a porção endócrina do pâncreas, que produz a insulina. Então a insulina é produzida por essas células. Essa insulina então é liberada na corrente sanguínea, certo? E aí ela vai agir no próprio sangue, né? Regulando as taxas de glicose, tá? Foi só um exemplo que eu passei para vocês. Então, gente, esse esqueminha ele é importante, tá? Então eu quero que vocês entendam. Caso fique alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Nesse próximo slide, traz o que eu acabei de explicar para vocês no esquema anterior. Então, olha lá, as glândulas exócrinas mantêm a conexão com o epitélio do qual se originaram, tem uma porção secretora constituída por células responsáveis pelo processo secretor e ductos tubulares. Transporta e elimina substâncias que atingem a superfície do corpo ou a cavidade. Exemplos de glândulas exócrinas: as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, as glândulas sebáceas, né, que estão presentes na pele, que produzem aquele sebo que lubrifica, né, e as glândulas lacrimais, que produzem a lágrima. Já as glândulas endócrinas, elas não vão apresentar os ductos, sua secreção é lançada diretamente no sangue, e através do sangue, então, transportada para o seu local de ação. Exemplos: a hipófise é uma glândula endócrina, a tireoide e o pâncreas, a sua porção endócrina, ok? Bom, dentro das glândulas exócrinas, que são aquelas que apresentam ductos, tá? Nós podemos classificá-las de acordo com a ramificação ou não do seu ducto, tá? Então, as glândulas exócrinas simples são aquelas em que o ducto não é ramificado. Depois eu vou mostrar para vocês na próxima figura o que seria essa ramificação. E aí, dependendo da forma da sua porção secretora, né, do formato das células que vão produzir secreção, ela pode ser uma glândula simples tubular. Então, a porção secretora tem um formato de um tubo. Tubulares enoveladas, então esse tubo ele é todo enovelado, parece um novelo de lã, eu vou mostrar na próxima figura. Ou tubular ramificada ou acinosa. Então, a própria porção secretora é dividida, é ramificada e ela é arredondada, tem um formato arredondado que nós chamamos de acinoso. Parece um cachinho de uva. E as glândulas podem ser compostas, as glândulas exócrinas, que são aquelas que apresentam o ducto ramificado, dividido. E também podem ser, de acordo com o formato da porção secretora, tubular, acinosa ou túbulo-acinosa. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ali no esqueminha, a tubulosa simples. Então, a gente vê que o seu ducto não é dividido, como essa de baixo, que parece uma árvore. Então, dá pra gente ver que o ducto dela, ela parece um galho de árvore todo ramificado. Partem vários galinhos de porção secretora, tá? Então, aqui eu tenho uma glândula exócrina composta, porque o seu ducto é dividido, é ramificado. Em cima, essa tubulosa simples, ela não tem o ducto dividido, ramificado.
E a porção secretora é caracterizada por essa região mais escura, tá? Ela tem o formato tubular. Já essa segunda figura de cima, tubulosa e novelada, o ducto também não é dividido, então ela é simples. E a porção secretora é tubulosa e formam esse nozinho aqui, esse novelado, tá? Na terceira, tubulosa simples ramificada. Por quê? Porque o ducto não é ramificado, mas a sua porção secretora é dividida e em formato tubular. E a última figura é a sinosa simples, né, ramificada. Então, o ducto não é dividido, mas a porção secretora, ele tem um formato arredondado, que é o formato acinoso, e ele é dividido, tá? E as de baixo, gente, que é o que eu falei para vocês, são as compostas, as glândulas exócrinas compostas, onde há divisão dos ductos. E aí, a porção secretora, olha lá, pode ser tubulosa, pode ser tubulocinosa, como a gente vê nessa primeira figura aqui de baixo, né? Então, tem ambos os formatos, tá? Pode ser sinosa composta, como essa segunda figura aqui e última, certo? Então, essa é a classificação das glândulas exócrinas de acordo com a ramificação ou não do seu ducto, certo? E o formato da sua porção secretora. Essas glândulas, elas também exócrinas, tá, gente? Elas também podem ser classificadas de acordo com a forma como elas eliminam o seu produto de secreção, certo? Então, essa classificação vai ser em merócrinas, alócrinas e apócrinas. Então, para a gente entender melhor, vamos olhar o próximo slide. Então, olha só, nessa primeira figura, onde nós temos embaixo escrito merócrina, como que a gente está vendo a secreção sendo liberada? Então, aqui a gente tem a porção secretora, que são essas células em cinza, e a gente vê, então, todos esses pontinhos, que seria a secreção sendo liberada. Neste caso aqui, nós notamos que a secreção ela é liberada sem que ocorra nenhuma modificação ou alteração ou deformação na célula secretora. Então, quando a glândula exócrina libera sua secreção sem que as células secretoras sejam alteradas, né, apenas o produto da secreção é eliminado, ela é classificada como sendo merócrina. Exemplo, a glândula sudorípara e a lacrimal. Já nesse segundo exemplo, nesse segundo desenho, nós temos uma glândula apócrina. Por quê? Porque se nós olharmos aqui a porção secretora, nós conseguimos perceber que no momento em que ela está liberando a sua secreção, parte da célula sai junto com os grânulos de secreção. Então, quando isso acontece, nós denominamos essa glândula de apócrina. Exemplo, a glândula mamária. E na última figura, tá? Nós classificamos essa glândula como alócrina, porque nós percebemos que quando ela vai liberar os seus grânulos de secreção, várias células são destruídas e quase toda a porção celular é eliminada juntamente com a secreção. Então, quando a glândula ela libera a sua secreção e para isso precisa ocorrer destruição da sua célula, ela então ela é classificada por alócrina ou holócrina, tá? Então, esse é o mecanismo como essas glândulas liberam o seu produto de secreção. E também podemos classificar as glândulas de acordo com o tipo de secreção que elas produzem. Então, ela pode ser classificada como serosa, que
são aquelas glândulas que produzem uma secreção mais líquida, mais fluida, bem rica em proteínas, tá? Um exemplo é a porção exócrina do pâncreas, certo? Que vai produzir enzimas digestivas que vão atuar no processo da digestão, tá? Vocês vão ver isso lá na histologia 2. A secreção mucosa é aquele tipo de secreção que é mais espessa, ela não é tão líquida, tão fluida, tá? Ela parece um muco, ela é constituída por bastante glicoproteínas. Exemplo, as células caliciformes no intestino, que são glândulas unicelulares, vão produzir essa substância mucosa, glândulas salivares e trato genital. Existem glândulas que produzem uma substância mista, que ela não é nem tão fluida quanto a serosa, nem tão viscosa quanto a mucosa, tá? Então, um exemplo, a glândula parótida, ela libera uma secreção mista. Então, essa classificação de acordo com a consistência da secreção eliminada pelas glândulas, certo? E aqui, gente, no final, tem uns exercícios de fixação que eu quero que vocês façam para ver se vocês absorveram, então, o conteúdo passado para vocês a respeito do epitélio glandular, tá? Então, são 4 questões. E aí, na próxima aula, no início da próxima aula, eu vou corrigir essas questões, tá? Mas, né, como se nós estivéssemos em aula presencial, eu peço para que vocês, assim que terminarem de assistir a videoaula, que vocês façam esses exercícios para que vocês vejam o quanto que vocês estão absorvendo do conteúdo que está sendo passado, tá? Se existe alguma dificuldade, para que vocês possam tirar essas dúvidas comigo, certo? Então, eu estou na total disponibilidade para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E amanhã, então, eu vou disponibilizar o resto do conteúdo que nós já vamos entrar em tecido conjuntivo. Então, essas questões nós corrigimos na semana que vem, para vocês terem um tempo aí para fazer, tá bom? Então, espero que dê tudo certo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigada!